Oi, gente, tudo bem? E o recado de hoje é: respeite os sinais que o seu corpo te dá. E a gente vai desenrolar bem esse assunto. E eu digo isso porque a gente tende a respeitar bem o espaço do outro, respeitar as pessoas, o respeito acima de tudo. Mas e o respeito com você mesmo? O respeito com o que você sente? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes você vai em um ambiente e logo após você se sente pesado, sobrecarregado, se sente estranho, sente uma dor de cabeça, um incômodo no corpo, mas por N motivos, às vezes por causa de algumas pessoas, você continua frequentando alguns lugares, continua tendo sua presença em ambientes que não te fazem bem. Primeiro que você precisa reconhecer isso. Então você tem que estar consciente de tudo que acontece com você. Você tem que se conhecer. Melhor do que conhecer qualquer outra pessoa, você tem que conhecer a si mesmo, né? Já dizia, conhece-te a ti mesmo e saberá a verdade. Vamos dar um exemplo aqui. De repente, eu, por exemplo, vou falar sobre a minha vida, né? Que daí fica mais fácil para você enquadrar na sua. Eu sou uma pessoa que eu sou médio sensitiva, eu sinto a energia dos lugares. E assim, não é somente uma pessoa médium que sente isso. Outras pessoas sentem, o ser humano em geral, ele tende a sentir essas coisas. Só que a gente tem a forma consciente de fazer as coisas e a forma inconsciente. Então, a maioria das pessoas, elas vivem no modo remoto ali, sem controle, né? Vive de uma forma automática, isso é a melhor palavra, né? Então ela continua ali de forma inconsciente fazendo as coisas e muitas vezes ela não toma consciência daquilo que acontece no próprio corpo, ela não conhece a mente dela. Então ela pensa que é por causa de outras coisas, né? Que podem ser também causas, mas a gente tem que prestar atenção. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não me sinto muito bem em locais muito cheios, com muitas pessoas. Então, assim, eu não deixo de fazer minhas coisas, mas eu evito frequentar esses lugares. Vou dar um exemplo para vocês de filas muito grandes, mercados, supermercados, bancos, essas coisas. Eu não me sinto muito à vontade, eu me sinto um pouco sobrecarregada depois. Só que agora eu tô trabalhando bem nisso, eu tô entendendo que tudo é energia, né? Então, como tudo é energia, eu sinto a energia do lugar e eu acabo absorvendo aquilo. E assim, para você não absorver isso, você tem que estar consciente daquilo. Então você tem que entender, poxa, eu tô em um lugar que tem muitas energias, muitas pessoas falando e pode ocorrer essas trocas de energias, então eu tenho que respeitar o meu espaço, sair ou não de casa, dependendo se eu tô bem ou se eu não tô. E assim, eu sofri muito por causa disso, porque eu ficava pensando, nossa, eu sou uma pessoa antissocial, eu não consigo. Antes mesmo de sair de casa, já dava aquela sensação de querer vir embora antes mesmo de chegar no lugar. Às vezes era um lugar que eu queria ir muito, eu queria ir com as pessoas, mas eu chegava lá, eu via todo mundo rindo, se divertindo e tal, e eu sentia uma coisa estranha, uma energia pesada, algo que eu não conseguia explicar. Então, como sempre, né, eu gosto de me questionar e saber o motivo das coisas, eu fui correr atrás e pesquisar e saber um pouco mais sobre isso. Então, eu sou aquela famosa médium esponja, eu absorvo muito a energia das pessoas. Então, o que eu fiz? Eu me retraí um pouco, fiquei mais um pouco na minha e respeitando o meu espaço. Então, assim, muitas pessoas, elas não vão entender quando você tomar essa atitude. Só que eu sinceramente não tô nem aí. Eu acho que assim, quem é importante pra mim e eu me comunico muito bem com as pessoas, eu falo, ó, não gosto de tais lugares, não gosto de ir em tal ambiente que eu não me sinto bem depois. Isso é um pequeno exemplo que eu dei, mas de repente você vai na casa de uma pessoa e toda vez que você volta da casa dessa pessoa, você tá com dor de cabeça. Só que conscientemente você não aciona uma coisa na outra. Você pensa, eu acho que foi alguma coisa que eu comi, não tomei muita água. Realmente pode ser por esses motivos, mas tem que começar a observar. É que nem quando eu passo mal, eu fico pensando, como é que foi o meu dia? O que que eu fiz de diferente? O que eu comi? Eu bebi água? Eu me exercitei? O que eu fiz? Eu fico pensando sempre nisso. Aí você fala, mas pra que viver dessa forma, toda preocupada e tal? Mas eu vivo dessa forma porque eu quero viver os meus melhores dias, eu quero viver a minha melhor fase, eu quero estar bem comigo mesma. E é dessa forma que eu me sinto bem.
Então, o vídeo é sobre os sinais que o corpo te dá. Então, você, de repente, fala um nome de uma pessoa. Ah, fulano não sei o quê. Você já sente aquele aperto no coração, você já sente uma coisa ruim ali no estômago, já sente um negócio pesado, algo ali, sabe? Sei lá, parece uma luzinha piscando ali de alerta pra você. Então, você tem que começar a entender esses sinais do corpo. Porque o corpo, como eu já disse aqui antes, ele é uma máquina, só que ele é uma máquina de carne, é como se fosse um computador de última geração. Porque a gente pode ter aí hoje em dia as IAs, as inteligências super ali que pode te dar qualquer resposta. Só que o ser humano, ele consegue ampliar a consciência dele, ele tem muita inteligência, só que ele tem um lado emocional envolvido. Então a gente entende as coisas de uma forma completamente diferente. Então a gente tá ali sempre buscando uma evolução. Então, o corpo, ele avisa pra gente quando algo não tá certo. Aí você tá sempre com uma dor de cabeça, aí você vai tomar remédio, você não sabe realmente a causa daquilo, você não busca um médico, você não vê o que você fez depois. Antes sentia muitas dores de cabeça, muita coisa assim, muitas dores no corpo. Aí eu falei assim, vamos examinar a mim mesma, né? Examine o homem a si mesmo. Então eu comecei a ver o que eu estava fazendo antes, o que eu estava comendo no dia anterior, porque também nem tudo é somente energias de fora que vem para você. Também tem os seus hábitos, né? O que você faz, hábitos saudáveis, o que você come durante o dia, se você bebe água ou não. Então tudo isso faz com que a gente tenha uma vida melhor. Então a vida não é só feita de, eu vou cuidar somente do meu corpo. Não, a vida é feita de você cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, tudo, você tem que cuidar de tudo para manter tudo em ordem, porque quando uma área não vai bem, automaticamente as outras tendem a não ir bem também. Então, quando você começa a cuidar de uma, você começa a cuidar de todas as áreas. Então, quando o seu corpo falar para você, essa não é a pessoa certa, esse lugar não é para você, esse trabalho não é para você, eu sei que existem muitas variáveis do que a gente pode ou não fazer, de repente você precisa de um tempo para sair dessa empresa, para sair desse lugar, para fazer alguma coisa, mas não fique em lugares onde o seu corpo não se sinta bem, onde você não se sinta bem. Aprenda a se respeitar, a se priorizar. Então, quando você não se sente bem, comece a analisar o que tem por trás disso, para que você possa, evoluir, tá cada vez melhor com você mesma. Porque a gente tende, não, eu vou ir naquela festa, não tô muito afim de ir, sabe aquela voz falando pra você, eu não quero ir nessa festa, mas meus amigos querem tanto que eu vou, eu vou sim. Só que daí você tá se anulando, você tá fazendo algo porque você tá querendo agradar alguém e não algo que você quer ou não fazer. Então, assim, se você é uma pessoa que está acostumada a dizer muito sim, a fazer tudo para as outras pessoas, e você começar a cortar, vai incomodá-las. Mas é uma escolha que você tem que fazer para se priorizar, para você se sentir bem. Hoje em dia, eu já tô bem mais acostumada com isso e eu respeito o meu espaço. Então, se de repente alguém, não sei o que, a Bia sumiu, a Bia não aparece mais, não quer sair mais pra lugar nenhum, fazer não sei o que. Gente, às vezes eu, se eu considero a pessoa, eu falo, olha, por causa disso eu não me sinto bem em tais lugares. E assim, tem gente que não entende, tem gente que acha que é frescura, que só entende quem passa realmente, né? Se você tem esse tipo de contato igual eu tenho, de absorver as energias do lugar, de sentir muito as coisas, né? Ou de ser aqueles médiums de cura que eles falam, então você vai entender o que eu tô falando. Então assim, de repente você não entende e esse vídeo não é pra você, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar as pessoas certas. Então, o recado principal aqui você não tá ficando louco, você não tá ficando louca. Quando você sente aquela sensação, sentiu alguma coisa diferente no seu corpo, sobre um lugar, uma pessoa, um ambiente, escuta o seu corpo e comece a trabalhar para fazer as coisas de um jeito na qual você se sinta bem. Você é a prioridade da sua vida e se sentir bem aqui é o que você veio fazer. Você veio sempre buscar a sua melhor versão e é isso que importa. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Então, curta, compartilhe e comenta, né? Para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!